Bom, agora chegou a hora de falar sobre um assunto que foi bastante polêmico já na semana passada. Olha só, um menino de apenas 5 anos ficou sentado de castigo e sem roupas no asfalto quente. Isso aconteceu no bairro Vila Mirim, em Praia Grande, litoral de São Paulo. Esse menino aí da foto urinou no colchão durante a noite e por isso o pai dele colocou sentado nu do lado de fora da casa e ao lado do colchão urinado. Na hora do incidente, a sensação térmica estava acima de 40 graus. Vizinhos contaram que tentaram chamar a polícia e que depois de muito tempo o conselho tutelar apareceu. Mas o menino já havia entrado para casa. O menino ficou do lado do colchão no sol quente por mais de 3 horas e pedia insistentemente água ao pai, mas não era atendido. Por isso que eu convidei a diretora pedagógica da Lápis de Cor Educação Infantil, parceira do nosso programa, Isa Rocha, para falar para a gente sobre isso. Obrigada pela sua presença. E qual é o limite do castigo com os filhos? Quer dizer, isso que o pai fez ali é algo que a gente não suporta, não entende isso, né? Boa tarde, Thaís. Esse caso especificamente, eu acredito que ali houve um excesso, né? Porque a criança não está aprendendo dessa maneira, né? E essa medida foi totalmente inaceitável para qualquer pessoa. Às vezes, o pai utiliza de momentos com o filho, de punição, mas esse caso aí, extremamente desnecessário, né? Ele ficou mais de 3 horas. Eu já ouvi algumas especialistas falarem sobre limite de tempo para se castigar. Bota a criança para pensar mais do que 10 minutos, não vai resolver, né? Quer dizer, tem um limite desse tempo? Porque a gente acomoda, né? Então, assim, se você deixar a criança muito tempo para pensar numa situação, né? Porque a gente fala, vai pensar. Mas aquele vai pensar e colocar a criança de lado ali, você está querendo resolver a situação sua, o adulto, né? Ele está querendo se livrar daquele problema, né? Porque muitas vezes os pais, eles, para se livrar de uma situação com a criança, ao invés de ensinar, né? Como a gente estava conversando, ele prefere ou ceder para ele ficar livre da situação ou punir. E punir, muitas vezes, é colocar sentado em um cantinho e falar, você está de castigo, vai para o seu quarto. E com isso, ele está livrando daquele problema momentaneamente, mas ele não está ensinando. Então, por que colocar a criança sentada sem motivo? Para livrar da situação, né? O cérebro não registra o não? Quando a gente fala, menino, não pode, né? Não fica aí. Ele não registra isso? Não, a criança, ela realmente não absorve isso. O não, para ela, não existe. Quando a gente explica para a criança assim, não sobe, não desce, desce daí, você vai cair. Para ela não vai entender, ela vai querer aquele desafio, porque a criança, ela é movida a desafios. A criança aprende a fazer fazendo. Então, ela está no momento das operações concretas, então ela precisa vivenciar para ela aprender. Então, você dizer para ela que ela vai cair, porque não pode, por que não pode? Então, se você abaixar na altura da criança, falar nos olhos, olha, se você subir, você pode cair. E se cair, você vai se machucar, vai ficar sem brincar. Aí você está colocando a criança numa situação que ela vai pensar, 2 vezes, ou então assim, ela vai tentar subir e olhar para você, não é assim que a criança faz? É verdade. Ela vai tentar subir e vai olhar para você. Então o pai, no momento, o adulto, né, o mediador, a avó, a babá, a pessoa que cuida, ela tem que ter esse tom de voz para ensinar e falar para a criança, explicar, o ensinar, né, Thaís? E essa explicação, ou se essa punição que seja um pouco tempo para ser pensado, ela deve ser imediata, aquele tipo de ação? A pessoa não pode esperar passar a tarde inteira, aí conta para o pai, aí quando o pai chega em casa, ele vai punir, vai fazer qualquer coisa. Outra coisa ruim é você ficar falando sobre o assunto várias vezes. E isso a criança se sente humilhada. Quando você fala, brigou, explicou, ensinou. Aí chega a avó, né, a mãe da mãe, e aí fala, você não acredita o que a criança fez hoje. Aí conta de novo. E o pai chega e conta de novo. Então isso você coloca a criança numa situação constrangedora. Então em outro momento que ela tiver a oportunidade, ela pode tornar a fazer, porque ela se sente em evidência. Porque assim, o que a gente está dizendo aqui não é que ninguém vai ceder e nem vai permitir demais. Não. É sim ter tempo e paciência para explicar. Por que você não pode fazer, se você fizer vai acontecer isso. É isso. O ensinar é o melhor caminho, porque às vezes você quer resolver rapidamente
como um castigo, como uma punição, ou cedendo, você está resolvendo rapidamente, mas aquilo vai ter consequência futura. Então, se você perder o tempo, ganhar o tempo, né? Você abaixando, explicando, porque ensinar valores é você dar limite sem brigar. Porque você ensina o que você e seu esposo, o que dentro da família, vocês combinaram, né, o que é legal, o que é bacana. Então, o que vocês acham que aquilo é correto fazer. Então, vocês combinam e traçam para a família regras de conduta, né? É verdade. Dos combinados que a gente leva para a escola, né? Os combinados. Então, você faz com a criança, junto com ela, e ela vai aprendendo aquilo de uma maneira natural. E sem humilhar. Sem humilhar, sem brigar, sem estresse. Sem usar maus tratos. É isso, é você ensinar valores, é dar limites sem brigar. E também as pessoas saberem explicar isso, né? Porque uma criança como aquela que ficou 3 horas no sol quente, nua, pode causar trauma. Ela não aprendeu a controlar os esfíncteres, né? Que são os órgãos que controlam o xixi, a urina à noite, né? A urina noturna ela é mais complicada, né? Do que a do dia. Então, a criança ainda não aprendeu. Então, quando ela ainda não aprendeu, o que acontece com os pais? Às vezes, eles fazem para as crianças coisas que elas já sabem, passa a manteiga no pão, mexe o chocolate no leite, às vezes dá a comida na boca. Então, faz para ela o que ela já sabe e cobra dela coisas que ela ainda não aprendeu. É verdade. Isa, obrigada, tá? De obrigada nada. pelas dicas. Imagina. Foi um prazer recebê-la aqui.